Vem para cá, Derla Cardoso, nossa editora de internacional. Derla, antes de você seguir, a Derla vai mostrar para vocês um mapa aí dessa guerra da Rússia na Ucrânia. Mas eu quero trazer a informação que subiu há instantes da CNN Internacional. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, ou seja, oficial importantíssimo para a segurança dos Estados Unidos e tática, inclusive, de conflito, deu uma entrevista exclusiva ao Don Lemon, que é âncora da CNN, e Don Lemon pediu que ele fizesse uma análise dela sobre o que é que ele vê, né, em questão de estratégia e uso de inteligência nessa guerra, e ele disse o seguinte: o nome do secretário de Defesa é Lloyd Austin. Ele disse que os russos não progrediram tão rápido quanto gostariam e que ele viu uma grande quantidade de erros. Austin disse à CNN o seguinte, que os russos lutaram com a logística, tipo, brigaram com a logística, né? Assim, se encrencaram diante do tamanho da Ucrânia e por onde entrar, como entrar, aquele comboio quilométrico que depois foi pego numa arapuca. Os ucranianos comemoraram e venderam muito essa imagem. Ele também disse que não viu emprego de inteligência tática, ou seja, não houve inteligência tática nem integração de capacidade aérea com capacidade de manobra terrestre. Aqui, abre aspas, Derla, há uma série de coisas que esperávamos ter visto que simplesmente não vimos. Muitas das suposições não se provaram verdadeiras quando os russos entraram nesta luta, de que suposições do poderio bélico e da facilidade que a Rússia, em tese, teria em tomar a Ucrânia, tomar Kiev, o que a gente está vendo que não está sendo fácil, mesmo em cidades como Mariupol, 90% destruídas, ainda está tendo luta. Derla, mostra pra gente como é que avançou aí, como é que avançaram as tropas russas nesses últimos dias. A Derla tem um mapa, a gente traz para vocês em instantes. Tá certo, Dani. Eu ia falar já para a gente colocar o mapa. Boa tarde para você, já em tela cheia, que dá para ver melhor para quem está em casa, é isso mesmo. E daí, ó, tem Lviv ali, só para a gente relembrar a importância de Lviv, 70 quilômetros da fronteira com a Polônia, que é um país que faz parte da OTAN. Então, isso é uma luz amarela, Dani. Qualquer ataque na Polônia, a gente lembra, é um ataque a toda a aliança militar da OTAN, que faz parte também, fazem parte os Estados Unidos, a Alemanha, e é um ponto de parada muito importante para os refugiados que tentam sair. Lá é justamente o principal ponto para aqueles que vão para a Polônia. Já 2 milhões de pessoas fugiram para a Polônia. A gente teve ataque em Kiev, Dani, um míssil foi interceptado, mas os fragmentos caíram em cima de um prédio residencial e pelo menos uma pessoa ficou ferida. Então, até os mísseis que eles conseguem interceptar, às vezes, acabam causando vítimas. A gente tem também esse ataque a essa cidade Kramatorsk, que é uma cidade ali muito próxima da fronteira com a Rússia. Lá também teve disparo de mísseis, Dani, e lá, deixa eu só confirmar aqui, 2 pessoas morreram e 6 ficaram feridas, segundo autoridades de Donetsk. Agora há pouco, Dani, a gente teve um outro ataque numa cidade que não está marcada aí no mapa, mas ela fica a 350 quilômetros de Kiev, que foi Vinícius. E 2 mísseis foram interceptados nessa cidade e não caíram lá, não conseguiram atingir o seu objetivo. Pegado aqui, Derla, enquanto você vem chegando, a gente vai mostrar para vocês aqui no nosso super telão. A Derla vai ter, fica mais fácil para a gente, olha, tá tudo aqui. Fica mais fácil para a gente apresentar para vocês, com o jogo de câmeras, exatamente todos os pontos que a Derla está trazendo. Vamos começar do que aconteceu nessa madrugada, que é Lviv, né? A Derla chamou a atenção em Lviv da proximidade, aqui está a Polônia, ó,
Aqui está a Polônia. Lviv virou uma espécie de porto seguro, né, Derla? Tinha se tornado o principal corredor de saída, porque só a Polônia recebeu mais de 1 milhão de refugiados. Perfeito. Derla, conta pra gente o que aconteceu aqui e por que isso despertou tanta atenção. Vamos centrar nesse momento. Por que Lviv também é importante a gente saber? Porque Lviv é um ponto de saída importante para os refugiados, Dani, por causa das linhas de trem, que tem estação de trem aqui em Lviv, e daqui eles seguem para a Polônia. Perfeito. Então, primeiramente, isso é uma grande cidade, tem 720 mil habitantes. O que eles fizeram aqui, se a gente puder deixar o mapa naquele tamanho de novo, para eu mostrar de onde saíram os mísseis, para a gente entender a capacidade do exército da Rússia. Eles posicionaram aeronaves aqui no Mar Negro e daqui eles lançaram, segundo os ucranianos, mísseis de cruzeiro que foram cair lá em Lviv, Dani. Muito provavelmente utilizando a Crimeia, as bases que eles tinham, tem muitas bases dos russos na Crimeia, né? Que é inclusive aqui embaixo, ó, essa região. Aqui, ó, isso foi o que Vladimir Putin foi comemorar hoje. Exatamente. Ter anexado a Crimeia, era um território da Ucrânia. Putin entrou lá, tomou da Ucrânia em 2014. E aqui ele tem muita força militar, né, Derla? Isso. Perfeito. E aí, dessas aeronaves aqui, eles lançaram os ataques. 6 mísseis de cruzeiro foram lançados, 2 foram interceptados, os outros 4 caíram na fábrica, portanto... Muito provavelmente, esse ataque de Vinícius também, Dani, ele foi lançado também de aviões daqui e os mísseis foram interceptados. Que é mais ou menos o que o Lorival tinha falado para a gente esses dias, que eles não têm entrado com a aeronave no território ucraniano, que eles têm feito os lançamentos aqui de baixo ou aqui também do Mar de Azov. E aí eu acho que vale a pena a gente trazer aqui e chamar a atenção para a distância, né? O míssil lançado daqui, ó. Sim. Olha a distância que ele percorre e faz um ataque certeiro. Isso mostra como está falhando, como as baterias antiaéreas da Ucrânia não estão conseguindo segurar a onda, né? Aparentemente foram 6 mísseis, né? 4 caíram, 2 foram interceptados. Mas veja a distância que eles percorreram e ainda mais de 50%, né? 65% da força que foi lançada atingiu seu alvo em Lviv. E aqui um outro comentário bastante importante é essa região aqui da Ucrânia, Dani, ela é densamente populosa, perdão. E aqui fica mais ou menos Vinícius, essa outra cidade que foi atacada. Então, ela tem muita gente morando nessa parte. Então, eles ainda não lançaram tantas ofensivas para cá, mas é o que eles devem fazer e nos o número de dias. civis que pode ser atingido. Então, a gente pode ver uma nova explosão no número de mortos, né, Derla? Sim. Vamos olhar o que está acontecendo. Aqui, Kharkiv, ontem e hoje também tem notícia lá, mas ontem a gente mostrou aquelas imagens chocantes de um mercado que era um dos maiores mercados do mundo, 300 mil metros quadrados de área. Foi alvo de um bombardeio, uma coluna enorme de fumaça cobriu o céu, isso em Kharkiv, que está sob bombardeio desde o dia 1, né, Derla? Sim, e um detalhe, aquele fogo que a gente viu ontem, ele não tinha sido apagado até agora há pouco, viu, Dani? Aquele incêndio, ele ainda estava sendo apagado pelas forças de emergência. Inclusive, ontem a gente uma pessoa morreu tentando apagar esse incêndio. Kharkiv, apesar de estar sendo muito bombardeada, ainda não caiu. Os russos não conseguem tomar o controle de Kharkiv. E hoje eles lançaram uma ofensiva contra essa cidade que fica próxima aqui da Rússia, Kramatorsk. E hoje esse foi um novo alvo. A gente teve Lviv como novo alvo e essa cidade aqui também. Aqui você consegue dar uma dimensionada em Kramatorsk, que é um novo alvo, né? Então, exatamente o que foi que aconteceu por lá e o que a gente tem de notícia de dano até esse momento e o que os russos poderiam estar querendo exatamente nesse local, Derla? A gente tem aqui de informações aqui, são 2 mortos e 6 feridos nesse ataque com mísseis também. O que eles querem, Dani? Ampliar e descendo mais aqui nesse território aqui que fica próximo da fronteira com a Rússia. Então, eles vão tentando costurar fechar aqui. É claro,
Odessa que está lá embaixo, é o próximo grande alvo dos russos. A gente tem dito aqui que eles estão posicionando os navios para fazer grandes ataques ali. Agora, a gente tem visto, Dani, que eles têm mudado muito os alvos. Antes eles atacavam Kharkiv, Kiev e também aqui embaixo, mas agora eles também estão espaçando. E hoje também teve um comentário, um alerta que foi feito pelo chanceler russo, Sergei Lavrov, que qualquer veículo, isso é muito importante. Qualquer veículo que eles notarem que está transportando armamento para a Ucrânia será atacado, será considerado um alvo inimigo. O Sergei Lavrov, que é esse testa de frente, né, linha de frente, general do Vladimir Putin, o general que cuida das relações exteriores, disse hoje que quem estiver mandando armamento, se eles identificarem o transporte, esse veículo de transporte vai se tornar um alvo. Derla, eu queria, antes da gente seguir para Odessa, a gente vai falar disso, detalhar um pouco essa região aqui, ó, Mariupol e Melitopol. Mariupol está sob ataque cerrado, foi lá que foi atingido o teatro, que era refúgio de mulheres e crianças, que tinha as inscrições crianças em russo, para que talvez fosse poupado de um ataque aéreo. Não foi, e as notícias são pavorosas. São as pessoas saindo com as próprias mãos dos escombros, porque nem força de salvamento tem. E assim, não é nem possível precisar quantas ainda estão debaixo do que sobrou daquele teatro. Não, né? Agora há pouco o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse o seguinte, que ele tem a informação que 130 pessoas conseguiram sair, mas a gente não tem das outras pessoas que ficaram e as pessoas estariam então tentando elas mesmas tirarem os escombros para saírem. Mas aparentemente o bunker sobreviveu ao ataque de mísseis. Bom, a gente tem aqui toda essa região portuária que já tinha sido muito contestada na Guerra Civil de 2014. Mariupol, que a gente tanto fala nessa guerra, em 2014, Dani, ela já tinha sido tomada pelos separatistas, ficou algum tempo sob o poder dos separatistas ucranianos que têm apoio russo e depois ela foi retomada para os ucranianos e agora tem essa questão de novo. O que o governador da região de Donetsk disse é que as pessoas estão saindo a pé de lá, porque os ônibus não conseguem passar por causa dos ataques russos, então as pessoas estão saindo a pé. E elas vêm para mais ou menos essa região aqui, que é onde fica Zaporítia, onde é também a sede da maior usina nuclear que está sob o poder dos russos e que até então não tinha sido atacada, mas é outro alvo novo dos russos. Vamos seguir aqui para a gente fechar esse mapa da guerra, essa primeira edição do Mapa da Guerra. A gente vai falar de Odessa. Odessa está aqui ao meu lado. É a principal, obrigada, Edu, a principal saída para o mar hoje, né, que os ucranianos têm, já que ali está tudo muito conflagrado. Odessa aqui ainda não. Os russos contam com as bases que estão na Crimeia e com o armamento que eles têm, o Lorival costuma chamar de anfíbio, né? Que são embarcações com as quais você consegue atracar e fazer um desembarque forte. Agora, essa cidade está pintada para a guerra, né, Derla? Sim, e ela está pintada para a guerra não é de agora, gente. Os russos, eles já estão tentando avançar para Odessa já desde o primeiro dia. A gente teve aqui no Mar Negro embarcações que foram embarcações de transporte mesmo, de grãos, de várias bandeiras, do Panamá, da Turquia, que foram já atingidas nos primeiros 2 dias por mísseis russos que tinham como alvo Odessa. Então, essa cidade ela já é um alvo desde o primeiro dia. O que acontece agora, segundo analistas, é que os russos estão se juntando, estão preparando uma tática, uma operação militar em grande escala para tomar essa cidade, que eles já estão tentando. Não é que eles não lançaram nenhum ataque. Inclusive, um dia que a gente estava no 360 e as equipes da CNN que estão em Odessa contaram que ouviram barulhos de explosão. Então, a cidade já está sob ataque. Mas aqui vai ter luta, o que está sendo chamado de guerra de guerrilha, né? Assim, a cidade inteira se preparou para reagir quadrante por quadrante, rua por rua, a reagir a esse desembarque russo. Por quê? Porque se os russos tomam essa região,
Ucrânia fica sem qualquer saída ou entrada para o Mar Negro. Então, ela perde. Os russos passam a ter todo o território, né, todo e qualquer tipo de controle sobre portos que podem receber ou levar produtos. É por isso que essa batalha aqui vai ser a batalha da Ucrânia. Um país totalmente refém economicamente, já porque aqui em Odessa tem 2 portos extremamente importantes, portos que são importantes para o transporte de petróleo. Então, se a Rússia dominar toda essa franja do litoral e, é claro, fizer como fez com a Crimeia, não devolver, anexar, a Ucrânia ficará um país totalmente refém economicamente de sua situação. E é claro que eles, com esse domínio, eles têm mais cartas para chegar lá na mesa de negociação e dizer: vocês estão praticamente sem opções. Esse é o primeiro mapa da guerra que a gente traz com a Derla Cardoso aqui para vocês. Ela vai nos acompanhar durante toda a edição do CNN 360. Querida, muito obrigada. Até logo mais.